A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo do Ministério União da Igreja Peniel. João, o Evangelho, capítulo 8, e o versículo 32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa passagem vem de um contexto, em que o Senhor Jesus dizia aos judeus que criam nele: Se vós permanecedes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus, a verdade é que liberta, não é a minha palavra, não é o engano, não é escondendo, é a verdade. Por mais difícil que seja, a verdade é que liberta, e Deus glorifica a verdade, porque Ele é a verdade. O pai da mentira é o diabo. Então, se você quiser ter êxito, você tem que viver com a verdade, falar a verdade, ensinar a verdade. Amém? Em nada, em lugar nenhum, nem em governo, nem em instituição, nem em congregação, nem em igrejas, pode ir avante se não for pautada na palavra, na verdade. Eu vou falar um pouco aqui sobre a cura interior, a parte 1, Parte 1, Parte 2, na verdade, desculpa. Porque a parte 1 foi o que eu falei. A cura interior, ela brota é o Senhor quem faz, eu já disse, é respaldado na palavra, é o Senhor quem liberta, é o Senhor quem faz. Mas existem atitudes que nós, como filhos de Deus ou como criaturas, precisamos tomar para que essa verdade de Deus chame a atenção de Deus e Ele, em nome de Jesus, nos liberte das prisões. Amém? Eu já falei aqui sobre casos de ministração em que a pessoa não conseguia se libertar e teve que haver ministrações diferentes. Então, existem pessoas que, quando elas não têm o mesmo dom, não trabalham da mesma forma, desfaz. Aí diz, tudo é na palavra. Se não for na palavra, tudo é na palavra. Na verdade, a pessoa não pode, o Senhor não pode manifestar um dom sobre outra pessoa que chama de anticristo, diz que não é de Deus. Por quê? Porque tem gente que trabalha mais na palavra, Tem gente que estuda teologia o tempo todo e só letra. Mas você não vê outros dons. Já tem gente que estuda a letra e consegue liberar o dom de língua, mas muitas vezes não consegue liberar o dom de cura, de libertação. Mas já existem pessoas que conseguem liberar o dom de libertação, o dom de cura, os dons espirituais mais profundos que ajudam mais pessoas. Então muitas pessoas ficam tomadas de inveja. Então tem esse sentimento que isso é maligno, que tem inveja dos irmãos porque eles têm, digamos, uma capacidade, que o Senhor deu uma capacidade maior a eles. Por quê? Porque buscam, porque creem, porque a Bíblia diz o quê? Esses sinais seguirão os que crerem. Expulsarão os demônios. É a palavra, é crer no que o Senhor está falando, no que o Senhor está revelando, por mais que pareça estranho. Veja bem, o Senhor vira para os judeus, doutrinado, tudo ensinado os judeus na lei de Moisés. Na lei de Moisés não podia comer sangue, não pode, Porque sangue é vida, a gente não pode comer sangue. Diferente de tomar na veia, E você tomar na veia, transfusão. E tem gente que inverte as coisas dizendo que é pecado que não pode comer. Comer aqui, ó. Na veia é diferente. Então veja bem. Quando o Senhor, de repente, ele diz assim, ó. Quem não come a minha carne, não bebe o meu sangue, não tereis vida, não tem parte comigo. Aí muitos se escandalizaram e foram deixando Jesus. Então existe linguagem que o Senhor fala, ou ele falou, que as pessoas se escandalizam. Por quê? Porque não discernem, como muitos não discerniram. Ele não estava falando de a pessoa ir lá matar um animal ou beber o sangue de um ser humano. Ele estava falando que ele é vida, entendeu? Que ele que é a água da vida, ele é que tem um sangue que dá saúde, e na verdade foi e é. Que ele ofereceu a sua vida na cruz, e através do sangue dele é que nós somos guardados, somos libertos da força do inimigo, das armadilhas do diabo, das enfermidades incuráveis e setas, é através do sangue de Jesus. Então, quem não bebe do meu sangue não tem vida.
E ele se referiu isso também à Santa Ceia, né? Porque a pessoa, quando aceita Jesus, se torna membro de Jesus, do corpo, ele vai ter que participar do corpo, que o pão se torna simbolicamente o corpo de Jesus, e o sangue, o suco de uva, né? O vinho puro, se torna o sangue de Jesus. Aí o quê? Quem não come minha carne, não bebe meu sangue, não tem vida. Então a gente tem que se entregar aos propósitos de Deus. Não existe libertação perfeita para quem não entra pela porta. Entrar pela porta, por mais que pareça estreita, estranha, é estranho mesmo. Línguas estranhas é o que para vocês? É algo estranho. Quando a gente ora, a gente pode interpretar, orando, pedindo a Deus e Deus querendo manifestar a interpretação. Amém? Que o Paulo aconselha a gente a orar, está lá em 1 Coríntios 12, né? E mais claro, está lá em Coríntios 14, que fala sobre o dom da profecia e sobre o dom de língua. Então, quando a gente quer conhecer o Senhor, tem que se aproximar dele, orando, pedindo discernimento. Isso que eu quero que vocês entendam. Então, não existe libertação sem um conhecimento bíblico, mas também é necessário executar o que o Senhor está dizendo. Quem foi chamado com um propósito não pode ir para se distrair em outro propósito. Tem que ser no propósito que Deus chamou. Por mais que pareça estranho, mas o propósito de Deus é quem conduz a vida, é perfeito. Então eu não sei o seu chamado, mas através desse conteúdo eu posso tocar em você. Você pode estar num país que tiver, na cidade que tiver, na circunstância que tiver, se entregue ao propósito. Seja como for que tiver sua condição, se entregue ao propósito de Deus. E o que você estiver precisando, você vai orar e o Senhor vai suprir. O que supre o homem é ele viver de Deus. Ele diz, eu sou o pão da vida. Aleluia, glória a Deus. Ele disse para a mulher samaritana, não foi? Ele disse para ela, se soubesse quem fala contigo que pode lhe dar o quê? Uma água, me pediria e lhe daria uma água que solta para a vida. Você não ia ter mais sede. Olha o que ele está se referindo. Aleluia, a sede da alma, a salvação e também o suprir. É Deus que faz. E o inimigo ele tenta de toda maneira tentar desviar você da palavra que é Cristo. Tem muita gente que deixa Jesus por tantas coisas, por causa do mundo, por causa do carnaval, por causa de Natal, por causa de São João, por causa de beber com os colegas. Aleluia! Mas não tem coragem de negar a sua natureza adâmica para ser feliz, ser um salvo, ser sal, ser liberto. Não tem coragem de negar as prostituições, os adultérios, as fornicações. Não consegue se dedicar a um homem só, uma mulher só. Por quê? Porque já viciou. O diabo achou lugar nessa pessoa e essa pessoa está presa. Mas a palavra liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. Essa é a parte 2 da cura interior. É muito profundo esse assunto e se você tiver paciência, você vai ver que o Senhor vai fazer você não só crescer espiritualmente, como dar fruto para o reino dele. Amém? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Creia em Jesus. Amém? Deus nos abençoe e guarde. Shalom Adonai.